Olá, amigos! Estamos aqui em mais uma postagem para o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de aumentar o nosso alcance. Hoje vamos lamentar o fato de que Lula faz o jogo dos bolsonaristas. Lula tem um excesso de autoconfiança, reforçado pelo fanatismo de seus admiradores. Com uma campanha marcada pela arrogância, Lula não dá ouvidos a críticas e se recusa a fazer uma revisão sobre o que falam sobre ele, além de nunca explicar de forma clara os falsos mitos construídos ao seu redor. Isso acaba reforçando ainda mais esses falsos mitos e pode ser crucial para a derrubada de sua reputação caso seu governo seja um fracasso. Pior que está dando sinais claros de que vai fracassar. O governo de Lula começou muito mal. A manifestação de bolsonaristas revoltados em ter que aceitar um suposto bandido na presidência acabou fazendo com que o líder petista e sua equipe presidencial ficassem ocupados em punir os revoltosos, acabando por jogar para segundo plano o seu projeto de reconstrução nacional. Prioridade agora é punir os manifestantes. Ficou aquele gostinho de que a população foi enganada. Lula passou toda a campanha alegando urgência na reconstrução nacional. Ele e os responsáveis pela sua campanha viviam dizendo que a eleição de Lula era urgente, que somente ele teria condições de reconstruir o país. Espalharam que Lula teria pressa, preferindo vencer logo no primeiro turno para consertar logo o país. Agora eleito e governando, ficou a pergunta: cadê a urgência? Lula acabou por relaxar e seguir em frente, governando de forma tranquila, como se Temer e Bolsonaro não tivessem destruído o país. Lula chegou até mesmo a adiar medidas importantes. Mas como falamos, a prioridade agora é falar mal de Bolsonaro e punir os bolsonaristas. Corrigir os erros de Bolsonaro? Fica para depois. Agora a meta é pegar o Bolsonaro e dar uma sova moral em cima dele. Humilhá-lo como se costuma fazer com rapazes tímidos e solitários na escola. Lula é o fortão bombadão a bater no capitão ídolo dos punheteiros, já que é crime ser solitário no Brasil. Governar para a população? Deixa para a próxima. Talvez para daqui a 4 anos, já que Lula acredita que será reeleito, governando o país com 100 anos de idade e corpinho carcomido de 500 anos. Só que quanto mais Lula bate em Bolsonaro, mais os bolsonaristas batem no Lula. E pelo jeito não vão desistir de fazer isso. Para eles, Lula é um bandido, e nunca é bom o país ser conduzido por um homem desonesto que prejudica a população. Claro que isso não é verdade. Lula erra muito, mas a criminalidade e a corrupção não estão entre seus erros. Mas o falso mito foi insistentemente espalhado e por isso consagrado. Além de Lula nunca ter se preocupado em desmentir publicamente a difamação, temos fatos que reforçam ainda mais o mito do Luladrão, o que pode aumentar ainda mais a revolta dos antilulistas. Sem qualquer participação de Lula, aconteceu, quase ao mesmo tempo da posse do presidente petista, a libertação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acusado de corrupção e bastante odiado por boa parte dos brasileiros. Recentemente, Suzane von Richthofen, que matou os genitores com a ajuda do então namorado, foi solta. O boato de que Lula mandou libertar os dois já está sendo espalhado nas redes sociais. Já divulgaram memes em que Suzane teria votado em Lula. Há quem fale que o próximo a ser solto será Fernandinho Beiramar, e acrescentam que assim que for libertado, o traficante se filiará ao PT para concorrer a cargo público em 2024. Tudo mentira. Mesmo assim, são fatos que reforçam ainda mais a fama de Lula como um político desonesto. Adiando o aumento michuruca do salário mínimo para maio, Lula se apressou em aumentar o próprio salário, por um índice muito maior do que ele dará aos trabalhadores, desobedecendo a lei magna da Constituição Federal, que recomenda que o valor não poderia ser menor que R$ 6.000. Essa pressa em aumentar o próprio salário e não o da população, além de reforçar o mito do Luladrão, acaba de uma vez por todas com a ladainha da campanha que dizia que a eleição de Lula seria urgente para reconstruir o Brasil. Lula não para de fazer o jogo dos bolsonaristas. A punição a manifestantes soou como uma confirmação de outro falso mito, o de que estaríamos em uma ditadura comunista. Não estamos numa ditadura e muito menos em uma gestão comunista. O comunismo nunca existiu de fato. Mas falsos mitos foram espalhados sobre o comunismo, porque a burguesia queria se ver livre do sistema que acaba com a ganância capitalista. Lula é um capitalista e trabalha em prol desta ganância. Por isso, a esquerda brasileira trocou o trabalhismo pelo identitarismo. Mesmo assim, continua a irritar os direitistas, pois o identitarismo ameaça valores considerados sagrados para os bolsonaristas. Ao prender os manifestantes, Lula teria agido como um ditador. Defender a pátria e a família virou crime?
perguntaram os manifestantes. Claro que não virou crime, mas é preciso compreender o que se passa na cabeça dos manifestantes para entender o que aconteceu. Entender, mas não concordar. Por mais absurdas e falsas que fossem as suas crenças, os manifestantes sabiam o que estavam fazendo, defendendo de forma correta ideais equivocados. Os direitistas estão preocupados em ver o que para eles seria um perigoso bandido no poder, e não desistirão até ver Lula fora da presidência da República. Lula age como um político convencional, igual aos outros. Mentiu em sua campanha fingindo ser o novo na política, ao mesmo tempo em que adotava a velha política para garantir a sua vitória. Brasileiros aceitam contradições e costumam relativizar conceitos. Por isso que mesmo fazendo velha política, Lula conseguiu convencer seus admiradores de que seria a novidade na condução do Brasil. Com eleitores muito mais crédulos do que racionais, foi fácil aceitar esta contradição. Mas a ignorância do brasileiro paga um preço caro, que obriga o povo a aceitar políticos medíocres a sempre manter o país em eterno subdesenvolvimento, mesmo fantasiados de revolucionários democratas progressistas, como é no caso de Lula. Sem fazer uma gestão realmente transformadora e ainda confirmando, mesmo sem querer, a sua má fama, Lula desagrada a gregos e troianos e pode sair de sua atual gestão sob intensas vaias. Quem mandou preservar valores antigos? Manter velhos costumes, velhos gostos, velhas instituições? Praticar a velha política? Respeitar o grande empresariado e a sua ganância capitalista? Não dá para imaginar um Brasil diferente e novo, mantendo todo esse entulho antiquado. Brasil feliz de novo? Esqueçam! Vamos construir tudo sobre as mesmas estruturas, como sempre foi a cada 4 anos. Lamentável. Sem transformar nada, Lula se torna um político medíocre, igual aos outros, e assim nunca vai conseguir convencer seus desafetos de que é um gestor competente. Lula arruina sua imagem e só piora as coisas para o seu lado. Por isso, os direitistas continuarão fazendo seus protestos e nunca vão sossegar enquanto o suposto mafioso, falsamente tido como o maior líder da corrupção política brasileira, estiver no poder para supostamente roubar mais e liberar bandidos, drogados e pervertidos. É esse o novo Brasil, o Brasil da discórdia e da miséria crônica. O Haiti, com muita certeza, é aqui, um gigantesco Haiti. Foi o que tivemos por hoje. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.